Janela do Céu. Voltamos, irmãos, estamos aqui conversando com a nossa irmã Ana Paula, que estava compartilhando as suas experiências pessoais com o Senhor, no seu ingresso na vida espiritual, né, desde das operações do Senhor na sua vida, a missão, tudo que Deus tem trabalhado. E eu gostaria de perguntar sobre o episódio recente que houve, né, após o nascimento do Davi, o seu filho, que a irmã possa testemunhar, contar aqui para nós o que Deus trabalhou no teu coração. Amém. Foi um trabalhar assim desde o início, né, da gravidez. Um trabalhar não, foi assim, na verdade uma bênção, porque em todos os momentos assim eu pude ver como o Senhor é perfeito e como Ele cuida de nós por misericórdia, né, como Ele é misericordioso, né. A cada dia eu venho vendo isso, né, essas coisas assim. E logo no início, quando eu engravidei, a gente estava em Santa Catarina, em Piratuba. E eu achei assim que estava tudo muito bem, tudo no controle do Senhor, porque estava, digamos assim, no meu controle, né. E aí quando eu estava com 3 para 4 meses de gestação, o Senhor nos enviou para Brasília, né. E no início, assim, até me deu um pouco de receio, né, por ir para uma cidade tão grande, né, tudo tão diferente, mas o Senhor cuidou de todas as coisas, né, e foi lá que eu tive o parto do Davi, né, e o Davi nasceu bem no dia 25 de agosto, né, que foi um dia do encontro, né, em Panambi, que o Senhor operou, né, uma grande obra, assim, na igreja, né, que foi um divisor de águas, né, na igreja do Senhor Jesus. E foi bem naquele dia que o Davi nasceu, né? E o Senhor começou a ministrar muitas coisas assim nas nossas vidas, né, em relação a esse nascimento. E foi tudo tranquilo, o parto, tudo. E depois do parto, no dia 7 de setembro, né, que vai fazer um ano agora, 7 de setembro, eu tive uma hemorragia. E quando o médico veio falar com meu esposo, né, ele achou que talvez eu pudesse morrer, né, a qualquer momento, até porque era um feriado, o médico estava sozinho, ele não tinha ninguém para auxiliar. E foi um mover todo que o Senhor fez, porque tudo ministra, né? Então tudo o Senhor queria ministrar. E nessa situação toda, assim, na hora mesmo, assim, que estava acontecendo, eu não tinha muita noção, assim, das coisas, do perigo e enfim, né? Mas quando eu já estava bem e fui liberada, assim, para ir para casa, eu lembro que no caminho, assim, a gente já foi compartilhando e o Eduardo já foi compartilhando o que o Senhor estava ministrando para ele. E aí aquilo tudo, assim, começou a mexer muito comigo, né? Porque foi algo, assim, que o Senhor ministrou em várias áreas, né? Em várias áreas. Porque Ele ministrou tanto em relação à igreja como na minha vida, né? Porque, querendo ou não, foi uma nova chance que o Senhor me deu, né? E esses dias eu estava pensando ainda, né? Isso vai fazer 1 ano, né? Então, assim, será que eu aproveitei isso, né? Será que eu fiz algo em forma de gratidão, né, para o Senhor em relação a essas coisas, né? Porque eu até ouvi num outro programa, Janela do Céu, que ter um coração grato é ter um coração obediente, né? Às vezes a gente diz, eu sou muito agradecido, mas a gente não obedece aquilo que o Senhor manda, né? Então eu, na verdade, não sou agradecido, né? E aí eu tava até pensando, né, sobre isso, porque foi uma nova chance que o Senhor me deu, né? Porque eu tinha muitas chances de morrer, né, naquele dia, que foi uma hemorragia muito grande, o médico sozinho, e enfim, né? Mas o Senhor não quis que assim fosse, né? Enfim, eu estou aqui e eu vejo assim que foi tudo um trabalhar, assim, porque para quebrar também o orgulho, sabe? Porque eu sempre pensei assim, como eu tava lá em Brasília, sozinha, eu pensei, eu quero ter parto normal e logo depois ficar bem para eu poder fazer tudo, né? Eu já faço tudo, cuido de todas as coisas. Eu fiquei 1 mês sem poder fazer nada. Então, assim, foi um trabalhar do Senhor, né? 1 mês sem poder colocar a mão em nada, assim, ficar só em repouso. Eu não podia ficar sentada, não podia ficar em pé, basicamente deitada, né? Então, assim, foi um trabalhar do Senhor, assim, pra mostrar que às vezes a gente pensa, assim, que se não é a gente que faz, as coisas não andam,
Mas não é assim, né? É o Senhor que faz tudo, né? Porque a gente às vezes tem, assim, como foi comentado hoje também, uma soberba espiritual, né? Uma falta de lucidez espiritual, né? A gente pensa que nós que fazemos, a gente que vai, mas a gente não faz nada, né? Desde as mínimas coisas, né? Que o serviço normal ali da casa, né? Se eu não faço, o Senhor vai levantar alguém para fazer, né? Às vezes a gente se acha tão importante, tão insubstituível, mas na verdade não é, né? A hora que o Senhor quer, Ele pode nos tirar daquilo ali, Ele pode nos deixar numa cama sem poder fazer nada e as coisas vão andar. As coisas vão funcionar perfeitamente, porque todas as coisas são do Senhor. Na igreja, então, nem se fala, porque é o Senhor que coordena todas as coisas, né? E não é porque eu não posso fazer que as coisas não vão acontecer, né? Tudo vai acontecer porque é o Senhor que faz, né? Então, assim, isso que eu compartilhei, entre outras coisas, o Senhor ministrou, assim, né, nos nossos corações, no meu coração muito. E outra coisa que o Senhor ministrou muito, assim, pra mim, era a questão de aceitar que tudo é bênção. Então, se aos meus olhos é bom, se aos meus olhos é ruim, não importa, aquilo ali é bênção. Aquilo ali é necessário. Porque a visão do Senhor, ela é perfeita, ela é ampla. Não é que nem a nossa, né? Que a gente vê só a situação, só o fato. O Senhor é perfeito e Ele sabe o que a gente precisa para ganhar a salvação, para ir reinar com Ele, né, os 1000 anos, né? Então Ele não vê aqui um momento ou aquilo que daqui um pouco eu penso, nossa, isso foi ruim. Na verdade, o Senhor viu que aquilo era necessário, né? Então Ele é um Pai tão amoroso, né? Ele nos ama tanto, Ele tem um carinho, algo tão especial assim por nós, que Ele manda também as situações difíceis, né? As provas, porque é necessário, né? A cada dia, assim, a gente percebe, quando a gente olha para trás, assim, que as coisas ruins que aconteceram, nossa, aquilo ruins aos nossos olhos, né? Foi bênção, muita bênção, porque se não fosse aquilo lá, a gente não teria avançado espiritualmente. E a gente tá aqui, mas como diz lá em Colossenses, né? Mas não é para essas coisas aqui, é pra gente pensar nas coisas lá do alto, né? Então não importa o que esteja acontecendo naturalmente, os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo e para as coisas de Cristo, né? Para as coisas do Senhor. E nada que acontece naturalmente pode nos impedir, né, de contemplar o Senhor, pode nos impedir de crer que a palavra é fiel e digna de inteira aceitação, né, de crer no que está escrito, né? A gente não pode, por causa de um problema natural, uma situação, desfocar, né? Tirar os olhos de Cristo e olhar para o problema. Não pode, porque se a gente faz isso, aí acabou a fé, a incredulidade já entrou, e aí sim a gente vai ter um problema, né? Porque o maior problema que a gente pode ter é estar sem o Senhor, né? Isso sim é um problema, né? A gente estar desconectado do Senhor, né? Isso é algo que pode ter consequências muito graves, né? Então quando isso acontece, aí sim a gente deve se preocupar. Isso é um motivo muito grande de preocupação. Mas as coisas naturais não, né? Porque o Senhor já disse em tantas vezes, né, na palavra, que a gente não deve temer, que se a gente busca o reino em primeiro lugar, Ele cuida de todas as outras coisas, né? Amém. Amém. E sobre o perdão, irmã, né? O tema do Kit Boa Nova, volume 1, né? Que foi falado bastante, é um kit para evangelismo, né? Qual é a tua experiência com o Senhor nessa área? Amém, irmã. Assim, como eu já compartilhei no início, né? Pelas situações que o Senhor foi me colocando, antes até mesmo de conhecer o Senhor, eu era muito amargurada. Muito amargurada. E eu não enxergava isso. Quando eu ouvia uma ministração de perdão, eu pensava, não, eu não tenho amargura de ninguém. Eu nem sabia o que era amargura, na verdade, né? E aí eu fui vendo depois, assim, irmã, que eu era muito amargurada. Eu tinha muita amargura em relação a todas as pessoas que conviviam comigo, porque eu culpava as pessoas pelas situações que eu tinha passado, né? Pelas situações difíceis que eu tinha passado, eu culpava muito as pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, foi um processo muito grande, assim, de liberar perdão que o Senhor fez, assim, principalmente a família, né? Principalmente com a família. Porque
eu era muito amargurada em várias situações e até porque, como eu já compartilhei, a gente foi morar com o sogro e a sogra, né? Então, é uma situação, assim, complicada, ainda mais sem conhecer o Senhor, né? Foi algo muito difícil. Então, assim, eu tive uma experiência muito grande quando eu comecei a acessar os materiais com o livro Senhor Serve com Servo. Porque eu li, assim, aquele livro e eu não sei explicar, assim, algo que o Senhor fez aqui dentro, assim, que eu não conseguia parar de chorar. E comecei a chorar, eu não conseguia mais parar de chorar, porque eu creio que lendo ali eu fui liberta, né? Eu consegui realmente liberar o perdão, porque às vezes a gente libera, mas não libera verdadeiramente, né? Só da boca pra fora, né? Só da boca pra fora, é bem isso, assim. Então eu creio que quando eu li aquele material, assim, eu não sei entender, assim, mas foi algo tão gostoso, assim, foi tão... Eu senti, assim, parecia que libertando mesmo, né? Então foi algo muito bom, assim, que o Senhor fez. E aí eu creio que eu consegui liberar, assim, o perdão, né? Pra essas pessoas todas, né? Que estavam, assim, envolvidas, né? E da família, principalmente, né? E na questão do perdão, né? Logo depois, assim, que eu conheci o Senhor começou a me inquietar, porque na palavra diz que a gente deve honrar pai e mãe, né? E eu engravidei no namoro. Pro meu pai e pra minha mãe foi uma situação muito difícil aquilo. Porque até quando eu fui relatar isso pro meu pai, quando eu fui contar que eu estava grávida, eu lembro que ele pegou e me disse assim que aquele não eram os planos que ele tinha pra mim, né? Porque ele tinha muitos planos em relação à minha vida, né? E aí o Senhor me tocou assim que eu deveria pedir perdão pra eles por isso. Porque isso não é uma atitude de quem honra pai e mãe, né? É uma atitude completamente, claro que eu não conhecia o Senhor, enfim, mas o Senhor me inquietou. E aí depois de um grupo familiar, na casa deles, porque agora todos eles já são batizados, né? Todos eles já conhecem o Senhor. Depois de um grupo familiar, assim, o Senhor me inquietou, daí eu chamei eles, assim, meu pai e minha mãe num canto, né? E abri lá a palavra, né? Onde diz que a gente deve honrar pai e mãe. E pedir perdão pra eles por toda a situação, né? Aí eles choraram, eu também chorei, assim. E eu creio que ali o Senhor rompeu muitas coisas, porque até era uma atitude, assim, que eles nem esperavam, né? Porque naquele momento eles nem achavam mais que eu precisaria pedir perdão, porque já estava tudo resolvido, né? Mas foi uma bênção, assim, eu creio que foi algo que o Senhor rompeu muitas coisas espirituais ali naquele momento, né? Amém. Quantas coisas, né, irmãos, que nós temos guardados, né? Coisas que só o Senhor pode nos mudar, só o Senhor pode nos iluminar. Por isso que precisamos permanecer sempre, né, na videira verdadeira, ligados na palavra do Senhor, porque somente a palavra pode trazer à tona, né, nos mostrar todas essas coisas que estão escondidas, guardadas, e que muitas vezes nós não consideramos, né, como algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado, né? Então nós ficamos por aqui, agradeço a presença da irmã, né? Ainda bem que tem um encontro, né? Vem de longe, né? E aí já tem como nós podermos ter aqui o testemunho da irmã. Então ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos, até segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.